Pessoal, começando aqui o nosso terceiro episódio do SEAC Pod. E hoje o convidado é de peso. Eu tenho certeza que ele recebe muita pergunta na empresa dele. Pode, não pode. Muitas vezes, as perguntas que a gente recebe na contabilidade não são os contadores que devem responder, e sim o advogado. O mundo jurídico, aquela pessoa que tem o conhecimento na advocacia, que vai poder responder o que nos chega muito aqui na contabilidade, as perguntas do POD. Então eu já abro aqui falando o porquê do SEAC POD com uma interrogação. São as perguntas que a gente recebe todos os dias aqui na nossa empresa. E hoje, nada mais, nada menos do que Fábio Del Bianco, Delmastre, meu amigo, cliente do SEAC Contabilidade, sócio fundador, né, Fabinho? Sócio fundador da DMBB, me trouxe um presente maravilhoso aqui, já quero agradecer de coração a lembrança. Vou usar, viu, Fabinho? Ué. Vou usar, obrigado, gostei demais, vou deixar aqui, vai acompanhar a gente até o final. E o nosso tema aqui hoje não podia ser diferente, a contabilidade e o direito. Como elas andam juntas para complementar a vida do empreendedor. Vou passar a palavra para o meu convidado, Fabinho, meu amigo Fábio, se apresentar e falar aí para quem está nos assistindo. Antes de tudo, né, Tiagão, e você vai me dar essa liberdade hoje de te chamar de Tiagão, porque exemplo de competência, habilidade na contabilidade e resultado efetivo, isso a gente já tem certeza e ciência que você é. Obrigado. Mas para mim você é o Tiagão, porque além disso também é um cara, um ser humano incrível e que exala alegria. E eu acho que hoje o mundo precisa de pessoas com alegria, né? Que além de resultado, de índice financeiro, também leva um pouquinho de amor no coração das pessoas, e eu tenho certeza que você faz isso. Então, eu quero agradecer, cara, a oportunidade. Para mim, na verdade, é um prestígio, tá? Tá aqui com você, tá aqui com o pessoal de Aletou, o Lineker, que nos recebe muito bem, né? Que também está fazendo um incrível trabalho de expansão social. Porque o que vocês fazem aqui, através do Dialetou, é levar conteúdo de qualidade e, principalmente, através da informação, cumprir com uma função social que as empresas também têm que ter. E eu consigo visualizar isso no trabalho de vocês. Fico grato por hoje estar participando, ainda mais num tema como esse, que nós vamos poder bater muita bola aqui. Meu Deus, a bola vai pingar para todo lado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É óbvio que nós escolhemos o Fabinho, foi a dedo, um cliente especial que a gente tem na contabilidade. Obrigado por tudo que você nos diz. E eu acho que ninguém até hoje conseguiu colocar em palavras o que eu também visualizo, que é essa parte que estende daquilo que a gente tem no nosso conhecimento pelas redes sociais e vai ajudando o empreendedor. Então, o SEAC Pod, um dos motivos é esse, é ajudar, auxiliar o empreendedor que tem as dificuldades. Muitas vezes ele solicita para contabilidade, muitas vezes a gente também não sabe, a gente não tem a resposta, porque a gente precisa do conhecimento jurídico, daquele conhecimento do advogado, que é aí onde surge a nossa parceria. E vamos falar disso, vamos embora. O que não falta aí é tema na contabilidade e no direito. E o chapéu, você sabe que ele é um símbolo muito importante para mim, bem como o sapato. Legal. Porque o chapéu e o sapato, eles representam lá no escritório, nosso escritório que começou em Franca, e graças a Deus hoje aí nós temos a oportunidade de expandir para a região toda, né? O chapéu e o sapato representam lá no escritório o trabalho. Primeiro que a gente precisa colocar o chapéu na cara, tampar, proteger do sol, porque o homem tem que levantar cedo e dormir tarde. Ah, isso aí, meu amigo. Né? E o sapato porque, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que sempre seguir em frente. Então é um presente que nós separamos para os clientes lá do escritório, também para os amigos, que simbolizam aí um pouquinho da nossa história. Nós temos produtores rurais, industriais, comerciais, e a gente presenteou, e eu gostaria de presentear você também. E, cara, vamos lá. Vamos falar um pouco. Vamos falar dos casos reais. De negócio? Vamos falar dos casos reais. Tiago, pode, não pode. E o que acontece muito com a gente aqui, o cliente tem alguma demanda judicial. E isso vai em todas as esferas, viu? Eu não sou advogado, aquela pessoa que pode falar. E aí tá você aqui para complementar. Talvez até deixar a minha pergunta mais completa.
A gente sofre e a gente recebe isso diariamente. Então, a gente tem aqui clientes que nos perguntam, Thiago, se eu fizer assim, eu posso emitir a nota dessa forma? Thiago, se eu fizer assim, eu posso fazer o contrato de locação de 36 meses ou 60 meses? Porque eu escutei falar que tem que ser de 60 meses, não pode ser mais de 60 meses. Thiago, se eu fizer assim, eu posso separar da minha esposa? São tantas perguntas. Thiago, se eu fizer assim, como é que vai acontecer o meu filho? Ele vai estar protegido pela empresa? Ele vai entrar direto na empresa? Thiago, meu filho ou minha filha vai casar? O que vai acontecer com a minha empresa? São inúmeras perguntas. Não existe uma pergunta específica. Mas hoje, o que a gente mais percebe é a sucessão na contabilidade. Aquelas empresas que já estão consolidadas, as empresas já estão maduras e elas querem passar o bastão do pai para os novos gestores que estão chegando, os filhos. O que você tem para falar no direito? E, óbvio, atrelado à contabilidade, quais são as vantagens tributárias, onde compensa, o que não compensa, qual o melhor caminho, qual o melhor desenho para essa empresa, Fabinho, que chegou na hora de passar o bastão para a segunda geração ou terceira geração. O que é DMBB hoje? Que é um escritório de sucesso, viu? Parabenizar também pela unidade Ribeirão, voando, vocês estão de parabéns. O que a DMBB hoje faz com esse cliente que procura e fala pra gente que quer fazer a sucessão da empresa? Antes de qualquer coisa, Thiago, eu acho que nós temos que passar uma mensagem para aquelas pessoas que nos assistem, que a contabilidade, bem como a advocacia, tem que passar a ser um complemento da atividade do empresário. O empresário, ele deve enxergar a contabilidade e a advocacia como parte da vida em andamento da empresa, não só como parceiro, mas como um instrumento essencial para que ele prossiga. Parar de enxergar apenas como um remédio. A pessoa só vai a hora que está com um problema. Só na enfermidade. Ele só vai ali na hora que estoura a bomba, né? Exato. Ele precisa antecipar. Porque a partir do momento que você se antecipa, que você começa a analisar o cenário de uma forma externa e planejar a vida empresarial, e para isso você precisa de um contador e de um advogado, você passa a não apagar fogo. Mas, na verdade, você passa a enxergar um benefício em virtude do planejamento. Ou seja, o empresário passa a entender a contabilidade e a advocacia como um resultado financeiro. Sem dúvida. Então, esse recado, eu acho que ele é essencial. O advogado e o parceiro, e aí nós vamos entrar na sucessão através disso, quando ele previne, quando ele planeja, quando ele participa da decisão, o cara tem essa virtude de comunicar com o advogado e com o contador para ele participar da decisão, ele passa a não ser visto como uma despesa, mas a ser visto como um ativo. Pô, esse cara aqui junto comigo é um investimento, porque a gente planeja, a gente organiza e ele faz eu ganhar dinheiro. Nossa, é verdade. E a sucessão, ela vai entrar onde? A sucessão, Thiago, ela vai entrar exatamente no planejamento. No planejamento estratégico. Planejamento estratégico do quê? Da morte. Ou da aposentadoria. Verdade. Certo? Não vamos pensar só na morte, né? Exatamente. Vamos pensar que aquele cara quer passar o bastão, já tem uma renda passiva, ou até mesmo a renda da empresa, e vai passar o bastão para os filhos ali tocarem a empresa. Exatamente. Mas esse planejamento, você tocou num ponto excelente. E eu falo muito aqui. Explico para alguns clientes o planejamento, a importância dele em alguns aspectos, principalmente o planejamento financeiro. E agora eu vou deixar você falar aí o planejamento da sucessão. Porque não tem ninguém melhor do que você para falar disso. Eu gosto de brincar que morrer no Brasil custa caro. Verdade. Certo? É e mais transmitir, uma coisa que custa caro. E transmitir empresa e patrimônio para sucessores também custa caro. Então, quando a pessoa vai só apagar fogo, custa mais caro. E não só isso. Os reflexos emocionais e de desgaste familiar, quando você apenas remedia, são muito maiores do que planejar isso. Com certeza. Antes de entrar nesse mérito, o que é sucessão?
Sucessão é planejamento da transmissão de pai para filho ou de pai e mãe para herdeiros. É transmitir empresas e patrimônio. Isso é sucessão. Então a pessoa precisa pôr na cabeça, isso vai acontecer, não é uma questão de si, mas é só uma questão de quando. E é isso, é o tempo. A partir desse momento, nós podemos deixar a sucessão acontecer naturalmente ou de forma planejada. E quando a gente fala de forma planejada, nós temos que pensar em contrato. Com certeza. Que é outro instrumento que pode nos dar a oportunidade de conversar bastante. Com certeza, o contrato aí é... Quando o cliente chega no nosso escritório e nos pergunta de sucessão, e eu penso em planejamento, a primeira coisa que eu falo é que a sucessão ela não é um produto de prateleira, que você pega e põe em qualquer um para todo mundo. Ctrl+C, Ctrl+V, não existe. Exato. Tem pessoas que para transmitir patrimônio de pai para filho, de mãe e pai para filhos, nós recomendamos, por exemplo, uma holding, uma administradora de bens? A forma societária contratual? Tem. Para determinadas situações, aquilo é muito bem-vindo. E tem pessoas que a gente simplesmente fala, não, para você isso não é o mais adequado. Não é o melhor caminho. Vamos fazer simplesmente através de uma doação, com reserva de usufruto, através da transmissão em vida, sem um aparato contratual? Tem, porque é o mais adequado para aquela família. Aí entra o que nós começamos falando, que o prestador de serviço ele tem que também olhar para o cliente um pouco com o coração. Sem dúvida. Porque a hora que ele entende a angústia da família, é que ele vai saber se ela está preparada para receber algo mais complexo, ou se naquele caso, até para salvaguardar, ou melhor, para resguardar a tranquilidade familiar, é melhor fazer de uma forma mais simples. Então, o profissional, quando ele se dedica de corpo e alma à profissão, ele não só olha para a cifra, ele olha para a necessidade da empresa, para a necessidade da pessoa e quais serão os reflexos que aquilo vai trazer. Bom, uma vez identificada, se é melhor conduzir aquilo através de contratos, holdings, organizações societárias ou da forma física tradicional, a gente começa a fazer um planejamento, que nada mais é que pegar esse patrimônio que estava na pessoa física de quem será sucedido e transmitir para um núcleo empresarial, ou seja, para uma empresa. Quando a gente transmite para uma nova pessoa, jurídica no caso. Quando a gente transmite aquele patrimônio para a pessoa jurídica, e muitas vezes com benefícios tributários legais, nós não estamos falando aqui de jeitinho, nós estamos aqui falando de coisas previstas em lei, benefícios amparadas. Legais, isso. Quando a gente transmite isso para o seio de uma empresa, aquilo passa a ter uma relação contratual que dá mais autonomia e liberdade para quem vai ser dono daquela empresa de fazer o que quiser com o patrimônio. E a partir ou não, dali, né, Fabinho? Ou não. Ou não. Existem as travas ali que, em alguns casos... que precisam ser feitas. Quando você fala do profissional, dois pontos. Desculpa te interromper, mas eu acho importante até para o entendimento ficar mais claro. Quando você fala da sucessão pelo fato natural, é quando ocorre o óbito já, não é isso? Exato. É aquele que já aconteceu o óbito, não se planejou, não estava previsto. Acontece também as fatalidades, Claro. mas é óbvio que não estou falando da fatalidade, aquela que já era previsível, aconteceu. Então, a pessoa vai lá e corre atrás do inventário, paga aquele custo tributário altíssimo, que a gente já sabe, faz pelo valor de mercado, recolhe-se ITCMD, né? Que faz inventários no Brasil hoje podem atingir até 20%, 25% do patrimônio da família. É muita coisa. É um valor altíssimo. E mais, É muita coisa. o governo não aceita catira.
Não tem catinga. Não dá pra pôr troca. É no dinheiro. É no dinheiro. É uma guia. Tem que fazer o recolhimento. Não é brincadeira. Mas obviamente que dentro desses custos estão englobados as custas processuais, os impostos, os honorários dos profissionais. Então, não é só imposto, né? A gente tem que ser bastante técnico aqui. É um custo global ali de fazer fazer essa transferência. Então, com esse olhar clínico ali, o que é importante, o profissional tem uma visão global. Global e de futuro. Porque também tem que ser um profissional que vai entender até mesmo as pessoas que estão entrando naquela sucessão ali, o perfil de sobreviver aquele negócio ou não. A diferença do profissional está em entender de negócio. Isso aí. Tem que ir de documentação, quanto mais analisar, quanto mais entender, entrar no detalhe, sentir aquela família, melhor sai o resultado. Correto, Fábio? Exatamente. E que eu estava te falando, depois que você transmitiu esse patrimônio para um núcleo empresarial, para uma empresa, o que acontece depois? Nós inserimos os filhos também no bojo dessa empresa, ou seja, eles passam a ser sócios, com uma representatividade menor, e depois, aos poucos, ou de uma vez, aí cada caso tem um caso, a gente discute muito isso com as famílias, fazemos reuniões, né, colocamos todo mundo no escritório, conversa, vê os planos, os objetivos, depois vai passando as cotas, e não os imóveis, o patrimônio, mas apenas as cotas dessa empresa para os filhos. Interessante. Com benefícios organizacionais, tributários. Legais. E também de gestão, porque o grande problema do inventário não é só isso tudo que a gente já falou, tem a questão do patrimônio ficar travado. Verdade. Então, às vezes, o cara precisa da terra para um custeio, precisa de algum bem para fazer algum investimento, e ele está travado em inventário. Enquanto isso, numa empresa, isso não acontece. Está liberado. Está numa empresa, o organismo vivo continua vivendo aquilo ali, aconteceu o óbito e a empresa continua normal. Exatamente. Que aí, em vida, nós podemos chegar no resultado de transmitir todas as cotas do patriarca e da matriarca aos filhos, ou a quem eles escolherem, né? Ou pode deixar somente as cotas a serem inventariadas, o que fica muito mais fácil e também não trava o patrimônio. Mais fácil e mais barato. Então, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa nos pergunta de sucessão, a resposta é a seguinte: o melhor momento é agora. Ainda mais na iminência da implantação, ou melhor, da vigência da reforma tributária. Com certeza. Então, sucessão, o melhor momento é agora. Não pode esperar. Segunda resposta, é algo a ser feito sob medida. Não é um produto de prateleira. E terceira resposta, organiza-se através de contratos, porque traz benefícios tributários, traz benefícios organizacionais, de gestão, e também põe a cabeça no travesseiro e descansa, porque sabe que amanhã aqueles que irão sucedê-lo não vão se matar em briga. É verdade, que acontece demais. Acontece ali a parte real, né, do inventário, e aí a briga ali, dizem algumas pessoas mais experientes que é ali que você conhece seus irmãos, os seus primos, os seus parentes, é nesse momento do óbito ali que vai fazer essa divisão e dividir o patrimônio. Se tem dentro de uma PJ, fica de uma forma muito mais, vamos dizer assim, correta, simples. Previsto. Organizado. Organizado, a palavra é essa. Fica organizado, você tem menos atrito com os familiares ali, muito mais fácil. Exatamente. É isso, Fabinho? Exatamente. É isso. Exatamente. Que legal. Tiago, eu queria também aproveitar a ocasião de nós estarmos juntos aqui e queria falar um pouquinho com você sobre a parte de prestação de serviço, principalmente no âmbito da contabilidade. Como é que você vem enxergando isso? O que o empreendedor está precisando? O que o cliente está precisando? O que vem acontecendo? Porque eu sei que você é um cara que também presta serviço para startup. Você presta serviço desde o cara que é tradicionalzão, das antigas, né? Até o cara que é de uma startup, que está pensando tudo diferente. E o que você enxerga aí? Como é que você está enxergando essa prestação de serviço, esse novo modelo? Que pergunta boa. É um momento único, eu acho, que a gente vem passando, principalmente na contabilidade. Aí eu posso falar com propriedade, são 29 anos de contabilidade, então eu já estou atendendo a segunda geração. E igual você falou, a gente tem as empresas super formais, aquelas empresas que... A gente tem empresa aqui, Fabinho, para você ter uma ideia,
que o cliente, se a gente falar para ele, ó, você pode mandar para nós um ajuste financeiro da sua planilha, a gente faz a integração com a contabilidade, ele fala, se não for para mandar os comprovantes de pagamento, não serve. Então é aquele cliente bem resistente, aquele cliente tradicional, empresa de 50 anos já. A empresa existe muito antes do SEAC Contabilidade. E aquele cliente que é uma empresa super consolidada, que não tem intenção nenhuma de mudar o formato da empresa dele e que ela vai ainda permanecer por muito tempo. Talvez não vá passar por uma sucessão planejada, mas vai ter a sucessão. Os filhos já estão ali dentro, porém ainda não tem o poder de decisão. Então a gente tem esse cliente com esse perfil. E tem os novos clientes. Muitos novos clientes, clientes de fora, clientes que vêm pelo Google, clientes que vêm pela internet. Clientes, a gente hoje já tem, salvo engano, aí uns 10 ou 11 estados já. Prestadores de serviço, de e-commerce. E com uma pegada muito mais rápida, uma pegada muito diferente. Como que é um novo empreendedor? Se eu puder traçar um perfil dele aqui para você. Primeiro, esse cara não fala no telefone. Raríssimas vezes a gente pega o telefone aqui assim, fala... A conversa, igual a gente aqui no interior, principalmente eu gosto muito ainda de telefone, ele não tem. Eu também. Essa interação com ele não existe. É uma interação muito mais robotizada. Então, as ferramentas que a gente tem para ele é o suficiente para esse cara. Atende ele super bem. Então, é um perfil de um cara novo. Ele está num negócio que não existia. Não existia mesmo, que ele vende um produto que não tinha 10 anos atrás. Ou o serviço que ele faz... É um buscador, é um desenvolvedor, é um vendedor de cursos, que hoje no Hotmart a gente tem muitos clientes. Poxa, que fazem os cursos, que faturam... Que é um ramo. É um ramo extraordinário. O pessoal fatura aí significativamente. Então, a internet trouxe esses novos produtos, esse novo cliente, e o time dele é outro. Tem isso também. Eu faço muitas as reuniões aqui que eu faço com a equipe, e eu falo, esse cliente aqui, pessoal, o time dele é outro. Não brinca com ele, não. Eu passo para minha equipe. Então, a gente tem os grupos... Tem que ser rápido. Esse cara aqui, ó, não brinca, não. A gente já tem um processo de atendimento e respostas no WhatsApp que vai cronometrando o tempo de resposta. Óbvio que tem falha. Falar que a gente não falha é mentira. Tem falha. Mas a gente está sempre ali acompanhando, policiando aquilo ali. Por quê? Porque esse novo consumidor, cliente empreendedor, ele é muito dinâmico. O time dele é uma coisa de louco. Já o outro mais tradicional que a gente tem aqui, que gosta de chegar aqui, que gosta de chegar com... E a gente tem produtor rural também, nós falamos num outro podcast aqui, que ele chega aquele monte de documento sujo, que o escritório dele é no porta-luvas da caminhonete dele. Então ele tem todos os documentos, ele chega aquele mundo de nota, recibo de salário de funcionário assinado, e chega e dá um presente para nós ali, dá uma cachaça, deixa um saco de milho, deixa alguma coisa para nós. Bom, né? E é ótimo, eu adoro esse empreendedor do rural. A gente tem, não são muitos, mas a gente tem. E tem as grandes, que a gente atende também, né? E existe uma necessidade hoje do prestador de serviço se adaptar. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Ele tem que atender aquele que tem um perfil conservador, igual você falou, que pega o bloquinho de notas e faz acontecer. Porque a gente também não pode falar que não faz, porque tá lá, tá próspero, tá sustentando a economia do país nas costas. Consolidadíssimo. A empresa é superavitária, o negócio dele tem ali já atingiu uma parcela do mercado que ela vai se manter ali por muitos e muitos anos. Tudo bem que ele toca nessa gestão um pouco mais antiga, mas é uma gestão que é totalmente forte ainda, não tenha dúvida disso, certo? A gente precisa desse cliente. E eu não, só para concluir, a gente tem aquele cliente que nem carro quer ter, que chega aqui de Uber, que fala, nós precisávamos de uma sede com estacionamento. Não, para que estacionamento? Hoje em dia todo mundo é de Uber, tal. Então tem esse cliente. Então a gente tem que se adaptar. Não pode ser fácil, não. E tá preparado para atender ambos. Todo mundo. E o legal, e aí eu entro numa esfera que talvez saia um pouco da curva aí, com o pensamento de outras pessoas, eu quero reportar esse conhecimento que eu tenho para todos. Porque o que a gente sabe, o que você sabe, o que eu sei, o que está dentro da minha cabeça, ele serve para aquele empreendedor que é mais antigo, porque eu tenho uma visão mais moderna da empresa dele, e serve para aquele cara que é mais atualizado, que está nascendo agora, que tem mais experiência, que é uma visão mais antiga, mais tradicional, porém ele precisa ter ele na empresa dele. Então, eu acho que sim, a gente, na experiência que eu estou hoje com a minha idade, eu posso ajudar o cara que é muito mais experiente que eu, que sabe muito mais que a gente, principalmente no negócio dele, trazendo esse mundo que eu vivo, esse mundo novo, que a gente está híbrido, né? A gente vive aqui os novos empreendedores, os empreendedores antigos e os empreendedores que estão consolidados. Então, esse conhecimento eu tento reportar. Um dos motivos do SEAC Pod é tentar fazer isso, vamos falar assim,
disseminar isso e democratizar isso, porque é muito rico. Quando eu converso com um cliente por telefone e explico que eu estou muito inspirado, eu dou uma aula. Eu falando, e é verdade. Se pegar eu num dia inspirado, o cara tá no céu. Porque o que ele vai receber de informação boa, porque a experiência me fez assim. E você começou falando uma coisa que do chapéu e do sapato, o chapéu porque levanta cedo, pula cedo, tem que trabalhar muito e tem que ficar no sol. E o sapato que a gente tem que andar pra frente. Nós fechamos nosso primeiro podcast aqui e eu falei uma coisa, não sei se quem tá acompanhando, assistiu, mas uma coisa que eu faço desde quando eu casei. Eu já fazia, porque eu fiz tiro de guerra, então eu acordava muito cedo, né? Sempre acordei cedo, eu sou da época que tinha 200 e tantos atiradores no tiro de guerra. A gente entrava em forma, salvo engano, a gente tinha que estar em forma 4h50. Então, antes das 5 a gente já tinha que estar em forma lá no TG. E eu sempre acordei cedo. Como eu disse, o sol nunca me pegou na cama. Eu sou um profissional que sempre saiu da cama de noite. E faz a diferença. Total diferença. Aí eu lembro muito de que Geraldo Rufino fala que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho diária. E aí tem uma coisa que eu tenho que me policiar, porque senão muitas vezes a gente quer trabalhar demais, quer fazer muito. Aí tem um lado família, o lado saúde, aí tem outros aspectos. Mas você começou falando uma coisa que eu faço há 24 anos, que é acordar todos os dias à noite. Ah, todos os dias, Thiago? Não, óbvio, gente. Eu sou um ser humano normal. Tem sábado que eu durmo até mais tarde. Tem um dia que eu perco a hora. Então, assim, mas eu sou um profissional que acorda muito cedo. E eu acho, a gente vem conversando muito lá com o time no escritório. Nós valorizamos muito lá no escritório a implantação de cultura e principalmente o treinamento e formação de pessoas. Porque ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. Né? Ninguém é bom sozinho. Então, nós precisamos, de fato, incentivar o crescimento do outro. E a gente vem conversando muito nesse sentido. Eu faço questão de fazer reuniões periódicas com a equipe. E um assunto que nós abordamos é esse. Que os 4 aspectos da vida, o emocional, o espiritual, o material e o físico, precisam estar alinhados. Equilibrados. Precisa de um equilíbrio. A pessoa, quando ela está equilibrada no âmbito físico e no âmbito emocional, ela tem gás pra caramba pra acordar muito cedo e dormir tarde. Com certeza. Eu fui criado dentro de uma educação, Thiago, que homem não tem hora pra deitar, mas tem hora pra levantar. Então, se você não tiver... É verdade. Então, se você não tiver preparado com o corpo, com a mente, preparado para ir atrás disso, e principalmente com uma crença, acreditando que tem algo maior que nos move, você não consegue estar equilibrado nos 4 aspectos. E se você estiver bem demais aqui no material profissional e tiver tudo desregulado nos outros, não funciona. Tudo estiver despedaçando, isso não é felicidade, isso não é satisfação pessoal. Com certeza. Esse equilíbrio é importantíssimo. Boas palavras, hein, Fabinho? Gostei demais. Você tem toda a razão. E por um momento aí a gente vê muito empreendedor se perdendo. Os meninos de startup, esse pessoal aí, eles saem um pouco da curva. Trazendo para o empreendedorismo isso, eu não vou falar que é desequilibrado, não posso falar, quem sou eu para falar isso? Mas a gente percebe. A gente percebe que o pessoal trabalha assim, fora da curva. Aí eu já estou falando de pessoa que está trabalhando das 8 da manhã até as 2 da manhã. Então, como? E a família? E os filhos? E a saúde? Então, o cara... Pensa comigo, Fabinho. Tem dia que o cara toca das 10 da manhã até as 2. Direto. E no outro dia ele acorda que horas, meu? Não tem como segurar. Tem. E você sabe que desequilibra. Isso que você acabou de dizer me fez lembrar... Empreendedor desequilibrado. Isso que você acabou de dizer me fez lembrar até de um estilo de vida que o próprio Abílio Diniz, que Deus o tenha, falava muito, né? Desse equilíbrio. Que nós precisamos estar equilibrados. E me fez lembrar daquela questão que você comentou, que ele falava muito de contrato. Falava de contrato. Contrato é importante, Thiagão? Não, mas que é isso? Contrato é importante? É a coisa que eu mais percebo na contabilidade. E aí aí eu não entro nessa esfera. Aí eu já passo a bola para advocacia, já passo para os advogados. Essa parte eu deixo para o mundo jurídico. Mas é importantíssima a força de um contrato. Eu tenho alguns clientes, eu acredito que seja isso uma aula do direito, eu não fiz direito, então
Que o contrato bem feito é aquele que você nunca precisa pegar ele, né? Que nunca precisa Se você tiver que pegar ele, aí é a hora que ele tem que te socorrer. E eu tenho vários casos de clientes aqui que entraram em grandes... Não sei se falar se é fria ou furada, por não ter lido o contrato. E é comum. Agora vamos ser bem verdadeiros. A maioria das pessoas, aí vem de pessoa física, a empreendedores, todas as pessoas não leem os contratos. Ou Ponto. pegam formas de contrato. Sim. Eu tô falando do mais básico até o mais importante. O cara vai numa academia lá de massificação, ele assina um contrato sem ler. Entendeu? Eu sou um desses. Sendo Já assinei. E ele assina um contrato de venda de uma fazenda e não lê. Então são coisas que... Gravíssimas. Aí essa bola... Sendo que, Thiago, a magia do mundo contratual está exatamente na capacidade de fazer previsões e amarrar com sanções. Sem dúvida. Então, veja, a pessoa quando vai pensar num contrato, ela tem... Nossa senhora. Ela tem que complexo. Ela tem que pensar num profissional que é capaz de fazer as previsões para aquele negócio. Especificamente, tem que ter o conhecimento naquela área. Veja que a dificuldade não está lá em redigir, pensar no artigo legal. Isso muita gente sabe. Na verdade, isso está na internet. Sim, tem um É só você procurar. Ou o artigo de lei, ou a lei que vai versar sobre aquela matéria. A magia está na capacidade do profissional entender daquele negócio, ter experiência naquele ramo e saber o que pode acontecer. Quando ele sabe o que pode acontecer, ele fala, pera. Opa. Nós temos que colocar a cláusula tal, porque aqui tem esse detalhe no imóvel, tem esse detalhe na empresa, e daqui tanto tempo pode acontecer isso. E se acontecer? Aí a sanção vai ser essa, e a resolução é essa. Então a questão contratual, ela também está no âmbito preventivo, que nós iniciamos nossa conversa, e vamos dizer assim, nós conseguimos fazer esse gancho, ela está no âmbito preventivo, porque está no hábito e na capacidade de planejar. Planejar aquela relação que está sendo contratada ali naquele momento. Por isso a questão contratual, que nós lembramos do Abílio Diniz, é a mais importante. Ele fala, né, que um dos maiores erros da vida dele foi não ter lido os contratos, não é isso? Foi não ter lido. E depois não, acho que foi ele não outro vídeo foi não ter se apegado aos detalhes. Aos detalhes dos contratos. E isso a gente fala em grandes empresas, em multas milionárias, a gente fala aí em até mesmo um abalo. E não é só em grande empresa, porque aquilo que é grande para um não é tão grande para o outro. E aquilo que é pequeno para um não é pequeno para o outro. Sem dúvida. Às vezes tem dinheiro que é pouco para você. Para mim é muito, Thiago. Esse cara tá invertido, né? Aí tá invertido. Rapaz do céu. O que é pouco aí é muito aqui, viu, Fabinho? Mas o contrato, ele é essencial em qualquer e toda relação comercial que for ser estabelecida. E não só comercial. Hoje são feitos contratos de namoro. O casamento nada mais é que um contrato. E sabe qual que é o problema? Ai, meu Deus do céu. Que o casamento é um contrato modelo. Ó, o Lineker tá querendo assinar um contrato. Ô, Lineker, ele tá querendo casar. Deixa eu te falar. Ele vai assinar um contrato A pessoa, quando vai casar... atenção aí, hein? Aos solteiros, atenção aos contratos. A pessoa, quando vai casar, ao invés de fazer um planejamento, sentar, imaginar situações, prever soluções... Ela vai lá, pega um modelo pronto e assina. E lenha. Pode ser que venha um problema grande, porque nada mais é que uma relação pessoal e comercial. E olha que eu sou totalmente a favor e um defensor do casamento e da união. Você já fez contrato de casamento já? Muitos. Especialista aqui, tá falando? Inclusive, quero deixar um beijo pra minha esposa, pra Thalita. Beijo pra Thalita. Especial pra ela, que é a mãe da Catarina, que coisa linda da Catarina. Cuida tanto da nossa família que, às vezes,
me deixa até sem jeito, do tanto que ela faz mais por nós do que eu. Obrigado, Thalita. Um beijo pra você. Fabinho, arrasou. Que é a minha esposa, já que nós estamos falando de contrato. Parabéns. Não, mas é isso mesmo. Cara, e você sabe, ô Lineker, que a questão contratual, cara, para casamentos, hoje está muito em voga, porque empresas organizadas, muitas delas vêm exigindo determinados pactos para o casamento para que a pessoa possa ser sócia. Sem dúvida. Ou seja, os sócios da empresa têm um combinado entre si que, por exemplo, a pessoa vai casar no regime de separação total de bens. Isso hoje está sendo aplicado. E o regime total, por exemplo, de separação de bens, o regime da separação total de bens, que é aquele regime que os bens não se comunicam. Por exemplo, uma empresa que o sócio já tinha antes do casamento. Quando ele casa no regime da separação total de bens, a empresa fica exclusiva do marido ou da esposa? Caso ele venha a se separar, sim, a empresa continua dele. Não vai ser dividida. A esposa ou o esposo ali, o cônjuge, não tem direito. Não tem direito em caso de separação. Lembrando que, muito embora não tenha o direito em caso da separação, é herdeiro, é meeiro. Participa da sucessão. Ou seja, a pessoa casou no regime da separação total. Mas no caso do veio divórcio, a faltar, o outro herda. Mas no caso do divórcio, a empresa vida que segue, não porque se o outro comunica. sócio é uma pessoa ali que não tem nada. Isso com aquela relação. Importante, isso é muito importante. Isso é muito importante não Isso só na questão de eventual separação. Só um minuto. Mas principalmente é algo que organiza eventuais dissoluções societárias. Porque, às vezes, a influência do cônjuge na vida organizacional da empresa pode atrapalhar. Sem dúvida. Vai entrando na mente ali do sócio. Eventuais pedidos de pensão, em caso de separação, por exemplo, penhora de cotas. Isso atrapalha a vida da empresa. Então, as empresas hoje se organizam para evitar eventuais constrangimentos para os demais sócios. Porque um problema que você tem interno não pode refletir na sua empresa. Sem dúvida. E isso antecipa o casamento, correto? Antes de casar. Esse é o pacto antinupcial, ou não? Também é planejamento. Ou é só o regime pacto antinupcial. Pacto antinupcial. O regime já estabelece a regra. O regime já estabelece. É isso que eu queria falar. O regime estabelece. O regime que está lá no Código... Código Civil, Fabinho? Exatamente, no Código Civil. No Código Civil. Só que para casos de separação total de bens, é exigido o pacto antinupcial. Entendi. Entendeu? Que nada mais é que um contrato. Sim, sem dúvida. Que uma um contrato que se faz antes do casamento. Uma pactuação entre as partes, exatamente. E ali a vida da empresa fica mais segura. Fica mais segura. Isso acontece muito isso aqui. Nós entramos nesse assunto por ocasião, só que faz parte desse mundo contratual que nós estamos falando. Que é tão importante e às vezes as pessoas negligenciam. Assina um pedacinho. Um pedaço aí de papel de pão. Antigamente os negócios eram feitos assim, o mundo mudou. Mudou demais da conta. E outra coisa, Thiago, as pessoas mudam. Quem não muda, tá fadado ao fracasso. Com certeza. Se você conhecer alguém que fala assim, rapaz, eu sou a mesma pessoa desde 1990 até hoje, você tem que ter medo dela. Meus sentimentos, meu amigo. Você tem que ter medo dela. Verdade. Você tem que ter medo dela. Então, sabendo que as pessoas mudam e as relações mudam, é uma imprudência, na verdade, vamos dizer assim, uma negligência tremenda você não planejar e prever situações futuras. Porque a pessoa que está com a cabeça hoje, amanhã está com outra. Com certeza. As coisas mudam, as situações são outras, o tempo passa. Nós mesmos, né? A gente vai falar por nós. Então é contrato na holding, na sucessão, é contrato no casamento. É contrato com sócio. É contrato com sócio. É contrato com fornecedor. É contrato com fornecedor. Com o cliente. Com o cliente. Com o prestador com a instituição de serviço. bancária, com o prestador de serviço. Porque as pessoas, na verdade, elas contratam a todo momento, porque nem sempre a gente põe no papel.
Mas a partir do momento que eu e você nós combinamos, ô Farão, você tá bom? Você pode ir lá no escritório pra gente fazer lá o programa SEAC Pode? Ei, coisa Eu boa. falo, posso, nós acabamos de contratar. Com certeza. É ou não é? Temos uma contratação. Nós aí. acabamos de contratar, porque nós não pusemos no papel. Então, o ser humano, ele é esse ser negocial a todo momento. É porque as pessoas não entendem isso. Inclusive, uma exigência que hoje a gente faz é a capacidade, lá, para participar do nosso time, do escritório, é a capacidade mínima de negociar. A capacidade mínima de prever situações. Porque a pessoa pode ter qualquer outra habilidade. Se ela Um não colaborador hoje, um futuro associado lá do DMBB, para ele entrar lá, vocês fazem uma análise criteriosa em relação à capacidade dele de análise. De análise, De negociação análise e comunicação. e fazer as previsões, aquilo que a gente traz para dentro do contrato. Que interessante. Exatamente. Bem voltado. Porque o mundo hoje, nós estamos falando aí desse novo estereótipo. A informação está em todo lugar. O diferencial está na pessoa que sabe lidar com pessoas. Com certeza, com certeza. É ou tenho não é? dúvida. Com certeza. O diferencial está na pessoa que sabe lidar com pessoas. A informação está em todo lugar. Não que ela não seja importante. O critério técnico, conhecimento, legal. Agora, a habilidade de se relacionar, convencer e negociar, hoje, ela está em falta. Com certeza, não se encontra tão fácil. Não encontra. A gente tem que peneirar bastante. Fabinho, que legal. Muito assunto, tem muita coisa. Tem muita no contrato. coisa. O contrato, se a gente for falar de contrato aqui, a gente fica a vida inteira falando. É até um tema pra gente fazer uma. Específico, né? Específico, a gente marcar um podcast aí, falar só de contratos, contar os seus cases de sucesso. E, por exemplo, ou os erros que. Não precisa contar, mas os especificar erros em de cada algum. caso. Você sabe que nós temos também uma iniciativa lá no escritório, que é o DMBB Traz para Você. Que é algo muito parecido aqui com o SEAC Pode, que nós trazemos alguns parceiros, alguns amigos, referências em determinados negócios. Sabe para quê, Tiagão? Para contar um pouco da história de vida. É a intenção do SEAC Pode. E, cara, recentemente nós fizemos um só para falar, por exemplo, de contrato built to suit, feito sob medida. São aqueles contratos que hoje está acontecendo. De construção. Vou construir adaptado para você. Estratégico. Exato. Vou construir para você ter o seu negócio ali. Exato. É um mundo enorme que pode ser conversado. Nós podemos falar, por exemplo, de contrato de propriedades, de venda e compra de propriedades rurais, riscos. Podemos falar também, por exemplo, de M&A, ou seja, compra e venda de empresas. Fusões. Sim, sem dúvida. São contratos que não... uma infinidade. É assunto que não acaba mais. Com certeza. Vamos marcar esse tema aí, hein, Fabinho? Precisamos marcar essa para falar de contrato. E os cases de sucesso que vocês lá no DMBB têm. Podia também uma hora falar para nós, dar aquela... Uma coisa que sempre ficou na minha cabeça não sei se talvez está na sua área, aquela parte do contrato de locação ter mais de 60 meses. Existe mesmo? Porque tem muito cliente que me pergunta, tá? Tiago, eu posso fazer um contrato... O proprietário de um imóvel... Tá, vamos lá, o PJ, pessoa física, ele pôs o imóvel dele à venda, a locação, e ali encontrou interessado e ele falou, não pode ser mais que 60 meses. Se for mais de 60 meses, eu estou dando preferência de compra para esse inquilino que está entrando ali. Existe isso? Isso aí é um mito? Porque isso aí eu escuto isso há 20 e tantos anos, viu, Fabinho? Na contabilidade me perguntaram isso muito. Há uns anos não me perguntam mais. Quando a gente fala em locação, nós temos que diferenciar a locação pessoa física e a locação para pessoa jurídica, bem como e principalmente a locação comercial para a locação residencial. São regras diferentes. Sim, distintas. Certo? Exatamente. E hoje, só fazendo um adendo, tem a própria lei do Build to Suit, que é esse feito sob medida, porque ela trata de situações diferentes do que aquela locação normal que nós estamos acostumados. Mais habitual. Então eu respondendo a sua pergunta, já te adianto, não é uma verdade. Não é uma verdade. Você pode contratar uma locação comercial por mais de 60 meses. Inclusive aquelas locações, igual nós estamos falando, que exigem, como a Build to Suit, por exemplo, um investimento alto de quem está organizando o imóvel para receber aquela empresa, os contratos normalmente são feitos com 10 anos.
Porque a pessoa está investindo muita Um grana capital ali. gigantesco ali. Não pode o outro ficar 2 E anos. pular fora. Inclusive, isso tem reflexo na multa. Porque a lei de locação prevê aí, e a jurisprudência sobre o assunto, prevê aí uma multa de mais ou menos 5 salários, né? 5 vezes o valor do aluguel. De 5 3 vezes o a 5. valor do Isso. mensal. Então, existe essa adequação que a legislação traz. Para esses casos de investimento Pesado. pesado, a própria lei permite, por exemplo, multas diferentes. Que a pessoa vai pagar os aluguéis até determinada data. Traz uma previsão ali diferenciada. Isso, Com perdas e certeza. danos e tal. Então, hoje, esse tipo de locação é estabelecida, é contratada, né, por mais de 10 anos. Por mais de 5 anos, perdão. Por mais de 5 anos. Que legal. E a questão da preferência que você disse, Thiago, também, nós estamos fugindo um pouco do tema, mas acho que toda oportunidade é oportunidade. Ela não está vinculada ao prazo. Ele só de estar ali, Se ele eu, já tem uma preferência. se eu contratar uma locação com você aqui por 1 ano, se eu quiser vender o imóvel para terceiro, eu posso. Só que depois que o terceiro me faz a proposta, eu tenho que abrir ela para você se você quiser cobrir. Eu tenho preferência. Você tem Eu preferência. estando dentro do seu imóvel, lhe pagando os aluguéis, e mesmo se eu te vendi o atrasado, Fabinho, existe, o cara tá lá, ele tá no seu imóvel. aí- Você tá com uma ação de despejo, ele não tá te pagando. Aí nós vamos entrar, Bicho, eu tô dificultando aí aqui, nós vamos hein? entrar numa discussão jurídica, porque Entendi. assim, depende. Se ele estiver atrasado com o contrato, você já tiver notificado ou até entrado com uma ação de despejo e a pessoa está lá, nós vamos entrar numa discussão se o contrato já se encerrou ou não. Não. Complicado. Entendeu? Efetivar uma venda nesse momento aí, existe um risco Aí pro dono do imóvel. Aí é briga judicial. Vence quem argumentar melhor. E aí depende da decisão do juiz. Exatamente. Então é melhor não vender. Espera tirar o infeliz dali de dentro. Então vamos dizer assim, Meu Deus a do preferência ela é a qualquer tempo, desde que o contrato esteja vigente. E as pessoas confundem muito preferência com obrigação de vender para o arrendatário ou para o locatário. Não é isso. Você pode vender para terceiros, mas tem que abrir a possibilidade de cobertura do valor. Que legal. Isso é muito importante e acontece muito, viu? Nas empresas de contabilidade, um dos primeiros lugares que o empreendedor chega a perguntar para nós é aqui. Ele fala, Thiago, eu me oriento também, né? Quando o cliente vai fazer uma abertura, alugar um imóvel, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, a sua atividade é uma atividade que exige um imóvel com acessibilidade? É uma atividade, então tá vinculada ali à área da saúde e tal. Eu já falo, me passa o endereço completo, correto do imóvel, para eu poder consultar lá no site da prefeitura, o relatório do contribuinte, se esse imóvel, primeiro, a gente vai conseguir colocar a sua atividade naquele imóvel. Aí a segunda pergunta, Thiago, quanto tempo você acha que eu faço esse contrato? Eu falo, meu Deus do céu. Quando não é por imobiliária. As imobiliárias, eles já têm um modus operandi, elas já têm um procedimento de contratos padrões, eu acredito. Padrão, muitas vezes eles fazem aquele contrato por 2 anos e que pode ser renovado por tempo indeterminado. Isso, na prática são esses. Mas tem alguns empreendedores que são mais atentos. E eles me perguntam, aí eu já falo sinceramente, falo honestamente, falo, olha, não é minha área, essa parte eu não posso te ajudar, e eu vou passar o cartão do Dr. Fábio, vou te mandar o contato para o advogado. Porque essa parte aí, o contador não tem conhecimento para poder falar. Óbvio, falando por mim, né? Óbvio que tem contadores aí, advogados que sabem fazer, mas no meu caso eu sempre recomendo um advogado que possa Thiagão, dar uma instrução melhor. Eu já sei o que você está perguntando da questão dos 5 anos. Lembrei. É o negócio de preferência do ponto? Não, na verdade... Paga-se o ponto? Assim. É renovação. É renovação? Quando as pessoas têm essa preocupação com os 5 anos, porque quando o contrato de locação é feito para fins comerciais, se o locatário ficar 5 anos, ele tem o direito de renovar. Ele tem o direito de renovação. Tem o direito de renovar. Pode ser isso. Por isso que existe essa... Tô imaginando. Sim, né? deve ser. Porque mas é exatamente por quem isso... não tem conhecimento nenhum. É exatamente por isso que existe esse dogma. Cuidado, se ele ficar 5 anos lá... Se ele ficar 5 anos lá, ele vai entrar com uma ação renovadora. Se ele quiser sair, você tem que pagar o ponto pra ele.
Isso aí há muitos anos. Eu tenho um cliente, ele é cliente nosso há muitos anos, ele tem imóveis e tal. Então, hoje ele tem uma PJ e ele sempre falava isso pra mim. Thiago, você fez contrato de locação, mas você pôs 59 meses. Você não pode pôr 60 meses, hein? Aí aquilo ficou e teve uma época em Franca, sabe, sei lá, 15 anos atrás, que todo mundo perguntava, virou uma febre. Tem 59 meses o contrato? Não tem? Eu particularmente, até mais jovem, não entrava tão dentro assim dos assuntos, não me interessava tanto, mas veio aqui quando você falou do imobiliário, eu lembrei desse detalhe. Mas é interessante a gente saber que tem uma legislação aí complexa, né, Fabinho? Não é simples. Tem a lei do condomínio também. Tem várias que situações veio aí há uns anos atrás, teve uma reformulação grande, né? Então tem muita coisa que no tem direito várias situações que precisam ser previstas. Sim. Essa questão de locação, ela é muito complexa. Que igual você está falando assim, eventualmente de indenizar, é a questão das benfeitorias. Quais benfeitorias são indenizáveis? Quais não são? Se eu fizer melhorias, o proprietário tem que me pagar e eu tenho que cobrar dele depois. Vixe, isso aí é muito assunto. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Que legal. É muito interessante. Hoje, vamos lá, no atual estágio que está hoje do MBB, quais são os principais solicitações dos empreendedores? O que mais aparece hoje? Qual que é hoje um braço que está muito ativo lá no DMBB? Ué, tá caindo. Não tá não, eu que sou. Espalhafatoso. Exato. Mas hoje no DMBB, lá no escritório, em Franca, em Ribeirão Preto, o que mais tem chegado lá? Que nem hoje eu posso falar aqui na contabilidade, só fazer um parênteses. Há 2 anos atrás chegava muito e-commerce. Hoje chega muito para nós novas startups, chegam muitas para nós, de fora, da região e tal. Hoje, o que chega lá no DMBB, assim, com mais frequência? Tiago, nós somos um escritório de advocacia que atende empresas e empresários. Ou seja, comerciantes, industriais, produtores rurais, que precisam ser assessorados. Dentro do escritório, nós temos os produtos pertinentes a cada área. Logo, nós temos a consultoria tributária, trabalhista pró-empregador, contratual, imobiliária, porque tem muitas questões que envolvem imóveis, como nós estamos falando. Sim. Contratos, aí entra a parte societária, de sucessão, M&A, que é compra e venda de empresas, organização de sócios. Só que hoje, lá no escritório, nos aparece muito essa questão de planejamento sucessório, das holdings, das empresas, muitas questões ligadas ao ramo imobiliário, e vem aparecendo também, Tiago, principalmente no âmbito das empresas rurais e das empresas ligadas a esse setor, questões ligadas a endividamento. O setor rural e o setor empresarial hoje, alguns setores, né? Claro, a economia ela é totalmente versátil e é essa a beleza do mundo dos negócios, mas alguns setores sofrem, né? Mais que talvez hoje, por má gestão, nem sempre. Talvez a maioria das vezes não. Principalmente pelo segmento, pelo período econômico. Né? Sim, imagina, externos. Imagina o que aconteceu com as câmeras fotográficas depois que o celular chegou. Não tenha dúvida. E aí, às vezes, aquela empresa entrou numa dificuldade, se embaraçou, passou a ter compromissos, e a culpa não é dos donos. Veio um produto novo, o cenário econômico não favoreceu, aquela pessoa precisa de cuidado. Então, nessa área de organização, reorganização de empresas, como lidar com eventuais endividamentos, como organizar esses compromissos para pagá-lo de uma forma menos dolorida, isso vem aparecendo muito. Encontrar um equilíbrio ali, pro empreendedor, aquele cara que está passando naquele momento de dificuldade, ali vocês fazem todo esse trabalho para ele. Fazemos. Inclusive negociação de negociação, liga para fornecedor, bancos. Exatamente. Faz isso também. Isso vem aparecendo muito porque eu acho que o advogado ele tem que ser visto como uma base forte, um suporte. Eu costumo dizer, Tiago, que advogado
não é profissão para covarde. De forma alguma. Advogado é profissão para quem tem coragem. Como diria o poeta, é o que o mundo exige de nós, coragem. E o advogado tem que ter lado. Então, aquele advogado que fica com muito receio, vê o que está pegando, lê quem é, esse também está fadado ao fracasso. Agora, aquele que fala assim, vem aqui que agora você está comigo. Vamos para cima. A palavra é essa, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos resolver. Vamos resolver. Errou. Porque agora só vamos tem arrumar. problema quem tem negócio. Com certeza. Quem não faz nada, Não tem não problema. tem nenhum. problema. É verdade. Quem tem problema tem muita Só- coisa pra fazer. Só tem problema quem tem negócio. E nós lá no escritório temos essa visão. O cara tá aqui dentro, tá fechado com a gente, nós vamos pra cima por ele. Nós não vamos olhar quem tá do outro lado, não. Vai com tudo, o rolo vai passando por cima. Com respeito, com ética, Lógico, obviamente, com muito diálogo, porque é só o diálogo que constrói, né? Na verdade, o que brigam são as ideias, não é o ser humano. É Então, verdade. as ideias entram em conflito, as ideias entram em divergência, mas os homens não. Então a gente abraça e fala, vamos dialogar, vamos construir. O que Vamos nós precisamos resolver. fazer? Vamos resolver. Se a outra parte não tiver a mesma sabedoria, Sabe, alguém... nós temos que buscar as medidas jurídicas cabíveis, né? Ou Ih, senão, coisa boa. pra cima, né? É pra cima, não adianta. Gostoso é ir pra cima, né? Eu gosto muito de ir pra cima, resolver. Falo isso muito. Mas que legal, Fabinho. Muito E legal. hoje tem muita procura lá, então. Desse pessoal Tem. aí. Segmento não tem, é variado. É variado. Hoje, o setor do agronegócio, que é a base sólida do nosso país, o agronegócio é a base sólida do Brasil. Ele está bastante debilitado. Obviamente, tem aqueles que têm recursos, que têm capital de giro, que têm caixa para tanto, mas a maioria dos médios produtores, às vezes, enxergam dificuldade de custeio, de renovação de contratos. Às vezes, a pessoa passa por uma geada, porque o produtor, meu amigo, ele é o único empreendedor que enterra dinheiro. Com certeza. Ele enterra dinheiro. Literalmente. E a partir do momento que ele enterra dinheiro, ele tira o controle da mão dele e passa para a mão de Deus. Põe na mão de Deus. Então, o empreendedor rural, ele está submetido a questões externas à vontade dele. A pessoa passa por uma frustração de safra, por uma geada, ela vai fazer o quê? Tem que bater na porta do banco. O governo não libera um crédito, um custeio, que a maioria dos produtores hoje depende, por exemplo, de custeio, não tem alternativa. E essa pessoa não pode ficar desamparada. Entendeu? Então, hoje... Tô ficando assim, vidrado nele. Teve viu? aquela... Fala e explica, coloca uma facilidade de colocar as Teve palavras. teve a época, Lineker. Gente, eu não sei se nós estamos falando demais, vocês me falam na hora de acabar, viu? Você tem mais uns minutos ainda, né, Lineker? Você tem mais alguns minutos. Eu falei, esse menino aqui, a gente vai precisar fazer uns 3 episódios com ele, viu, Lineker? Ó, Já vamos travar a agenda. Porque esse menino raciocínio, é fera. o negócio é o seguinte... Eu falei Arão, que hoje o convidado era de peso, olha só. Vamos lá, é uma você aula. que Hoje na temos verdade, uma aula. É você que inspira. Vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte, seja o produtor rural, seja o empresário, a partir do momento que ele se submete ao risco de empreender, de gerar renda, de fazer acontecer, de gerar emprego, de pagar imposto. Porque Contratar, de demitir. de contratar, de correr o demitir. risco. São vários fatores. É ele que empreende o esforço ele que empreende o esforço no risco. E às vezes ele fica submetido a determinadas situações em virtude do mercado que passa a ser julgado num determinado período. E a gente entende que, na verdade, ele só precisa de tempo para se recolocar. Porque na senda do que eu estava dizendo, Lineker, o produtor, e como o empresariado como um todo, teve os momentos de glória, agora recente.
A soja a um preço Sim, muito foi alto. lá nas O alturas. café foi a R$ 1.500, R$ 1.600 aqui na nossa região. É verdade, foi um fenômeno. Né? Né? O milho também já teve os seus momentos de glória. E aí esse cara fez caixa, comprou mais terra. Porque o que eu admiro, por exemplo, do produtor rural é que ele pega dinheiro e compra mais terra. Ele não É para consegue. produzir mais. Ele não consegue, Para né? produzir mais. Impressionante. Passa Passa toda essa dificuldade aí, conta Não- com Deus e Acabou ainda... que não especula, não. Esse tem fé mesmo, ele é um cara de não fica fé. especulando. Vai É verdade, produzir, vai fazer verdade. acontecer. Eu tenho cliente Nós assim. temos que valorizar as pessoas que empreendem, pagam impostos e empregam nesse país. É ou não É é? verdade demais da conta. Qualquer programa social que são bem-vindos prescindem de um pagamento de imposto. Sem dúvida. Alguém Tá está pagando fazendo aquela aquilo conta aí. acontecer. Eu falo isso Então, muito. esse pessoal, eles tiveram um momento de glória. E também investiram mais e compraram mais coisas. Geraram mais riqueza, Geraram pagaram mais riqueza, impostos, pagaram gerou mais impostos, programa fizeram mais social transações. E na hora que ele precisa de cuidado, alguém precisa estar lá para pra ajudar. dar o braço forte, né? E tá ali o É a- Fabinho, DMBB. Tá ali o DMBB pra dar esse braço É. forte aí. Então, pro empreendedor. nós fazemos também esse programa de organização de empresas, não só do produtor, para outras empresas, que tá tudo dentro da área do direito empresarial. Muito legal. Que é o que eu te anotei falei, aqui. a gente tem que abraçar o empreendedor, seja ele da startup, igual você gosta, desde o Build to Suit até do chapéu e da espora, né, Tiagão? É isso aí, Fábio, mas Muito que legal. legal. Planejamento sucessório, contratos, gestão de passivo, o trabalhista pró-empregador, né? Isso que você falou para nós aqui. Exatamente. Todo esse carinho aí, essa atenção com o cliente. Não é à toa que faz DMBB também, tá onde tá, né? Vamos falar a verdade. Obrigado. Chegar onde chegou. Amém. Eu fruto, acompanho, viu? E eu é vejo fruto- a hora, hein, que os meninos saem de lá. É fruto do trabalho de muita gente, Sem dúvida, ali tem trabalho, tem zelo ali. tá? É fruto do trabalho de muita gente, eu vou repetir, ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Lá dentro do Isso. escritório nós temos pessoas sensacionais. Na verdade, o DMBB, principalmente eu, como representante do escritório aqui, devemos muito a essas pessoas que estão lá todo dia. São elas que constroem. A gente representa. Sem dúvida. O pessoal tá ali, né? Na retaguarda, fazendo o que tem que fazer, Exato. fazendo bem feito. Eu tenho contato direto com os meninos lá. Tô sempre falando com eles me consultam, eu consulto também, né? A gente tem esse canal aberto. A advocacia aí. e a contabilidade. A linha ali tá sempre, o canal tá sempre A aberto. advocacia e a contabilidade tem que andar junto. Até alguém me ligou ontem e falou: Tiagão, você sabe isso, isso, isso? Eu falei: Guilherme, essa eu não vou saber te falar. Isso é novo pra mim. Então, assim, é o que eu falo. Todo dia a gente tem que aprender e isso em qualquer momento de vida a gente tem que aprender. Muito legal esse momento que vocês estão vivendo. Aproveite. Eu acho que tem muito chão ainda pra andar. Caminhada é longa. Parabéns, sabe? Eu fico impressionado e fico feliz. É adiante, né? Fico Nós feliz. temos que seguir em frente. Tem uma frase, caminhando aqui pro final, tem uma frase que eu aprendi com o Tiago. Eu gosto de frases, de colocações. Tem uma frase que o Tiago Vanini me falou que eu nunca mais esqueci. Aqui, eu tenho algumas aí. É uma que fala assim: Fábio, quem não tá crescendo tá desaparecendo. É isso aí. Quem não cresce tá morrendo. Quem tá crescendo tá morrendo. Falo isso muito. Quem falava isso era meu pai. Ele falava isso demais. Quem não cresce não permanece, Thiago. Tem que crescer, tem que crescer, tem Se que crescer. adaptar, né? Tem É. que se adaptar. Verdade. E eu falo isso muito. Menino que não anda não vende picolé. Eu falo demais. Ó, coincidência ou não, toda quinta-feira eu trago a minha funcionária da minha casa que ela vai para um outro trabalho. Ela tá comigo há 20 e tantos anos. E ela trabalha numa outra casa de família também. Dia de quinta, ela faz lá o trabalho dela. E eu venho fazendo uma chamada oral dela ali. Ela se chama Sebastiana e fala: Tiana, quem cochilou, cachimbo cai. Dinheiro na mão é vendaval. Todo dia eu falo pra ela, né? Ela fala: você vai falar isso a vida inteira? Eu falei: Tiana, não toda quinta, né? Vou falar, sabe por quê? Porque são as sabedorias populares que se a gente seguir na nossa vida, não tem como não dar certo, Fabinho. Se o empreendedor tiver com ele um pouquinho de estratégia, fizer o básico, vamos falar agora, vamos voltar um pouquinho para aquele empreendedor que tá ali meio que sonolento e tal. Se ele fizer o básico bem feito, ele está condenado ao sucesso. Verdade. Se ele fizer o básico bem feitinho, todos os dias,
com zelo, com capricho. E aí pode ser em qualquer porte. Não precisa ser o cara grandão, não. Aquele grandão já tem mais capital pra trazer um executivo, fazer um negócio mais, assim, robusto. Mas aquele cara que faz o básico, que tira o lixo, que varre à frente da empresa dele ali toda semana, aquele empreendedor pequenininho, que quando o cliente chega lá, a empresa dele tá aberta, quando o cara chegou ali, ele tá ali disposto a fazer o serviço pro cara, meu amigo, ele está afadado ao sucesso. Entendeu? Não tem jeito de não dar certo. O extraordinário, ele é feito do ordinário todos os dias. Com certeza. E eu gosto de falar que o movimento, Thiago, vamos dizer assim, a pessoa que se movimenta, que dá o primeiro passo, que fala o que tem que ser falado, que vai, corre atrás, se movimenta. Eu sou um homem de bastante fé. Preciso ter mais fé, mas eu sou um homem de muita fé. E eu acredito, Thiago, que Deus não move uma palha para aquilo que a gente é capaz de fazer. Se está a seu alcance, meu amigo, é você que tem que se movimentar, buscar e fazer acontecer. Só que Deus move o mundo para o impossível. Faz movimento. Depois a graça acontece. O milagre vem. Com certeza. Que isso, hein, família? Olha aí só. Esse menino. Não, essa aí. Você entendeu o que eu tô falando? Eu cara? entendo demais e concordo e assino o que você tá falando. É toda a razão, cara. Tem toda a razão. É assim. O mundo é esse mesmo. A gente tem que ter a nossa fé, fazer aquilo que a gente tem, que é disposição, é sair, trabalhar. O trabalho Só o Tem um trabalho professor, só o cara, trabalho que eu fiz um curso com ele, eu não lembro se é Edson Silva ou Hébio Silva. Ele falava que só sabe o valor do trabalho quem tá sem ele. Quem está desempregado, sabe o real valor do trabalho. E quando a pessoa passa para um outro nível, ela vê que o trabalho e ainda te traz muitas possibilidades ainda de tudo, né, cara? É o trabalho que vai te entregar as coisas, né? O trabalho Ele vai te dignifica. dignifica e ele te traz muitas coisas, cara. O cara passou nesse estágio aí, o sucesso é garantido. Eu falo isso muito. Tem muitos amigos que são empreendedores, né? Hoje o meio que a gente convive, eu principalmente, muitos empreendedores. E a maioria de sucesso. A maioria dos caras, eles vibram, a frequência deles é uma frequência positiva, é uma frequência de quem não desvia o foco, tá sempre ali no empreendedor. Igual vocês estão lá, o momento da MBB, o momento nosso aqui, a gente está focado no crescimento, focado no cliente, focado na equipe. Então aquilo ali, o empreendedor chegou num ponto, fez aquilo ali, Fabinho, eu tenho amigos meus que me ligam e falam assim, Thiago, como é que tá aí e tal? Eu falo, cara, tá bom. Mas eu percebo que do lado de lá ele tava meio assim, ele queria ouvir que não tava bom, pra saber que a situação dele não tá boa. Aí dá vontade de falar, mas você tá acordando cedo, que nem eu acordo? Você tá saindo de casa cedo? Você tá indo pelo menos uma vez ou duas vezes por mês aos sábados ali, dando uma antecipada, dando uma adiantada, fazendo um planejamento, tá inserindo uma estratégia, tá fazendo uma coisa diferente? Me dá uma vontade de perguntar isso pro empreendedor, só que a gente se perguntar vai ofender o cara. A gente sabe que não pode perguntar. Então, a única, cara, coisa, que a única coisa que a gente tem a fazer é dar a mão. Ó, precisar da minha mão amiga, nós estamos aqui. Agora, levantar cedo e dormir tarde, é só você pode fazer por você. Eu falo isso muito. É as nossas tarefas, são as tarefas ordinárias, aquelas que a gente faz todos os dias, toda hora, que paga os boletos. Sem dúvida. Né? O extraordinário, o extra, ele vem daquele momento a mais. Daquela última gota de suor, né? Daquele último esforço. É o que sai da curva, né? É o que sai da curva. Isso é muito belo. Então, fico feliz demais de estar participando, da gente estar batendo esse papo. Esse primeiro papo. Não é o nosso primeiro papo, nós já gravamos uma vez lá no DMBB, né? Você lembra? Porque lá faz quanto tempo? Nossa, Fabinho, tem que olhar, hein? Que lá é antigo. Aqui no WhatsApp... Será? 2019. Foi 2019? Acho que foi no final de 2019. Eu tenho ele salvo no Drive lá. Foi um papo legal falando de ganho de capital. Foi. Tributação do ganho de capital. Nossa, venda. Mercado imobiliário. Eu sempre fui fanático. Esse casamento nosso aqui não é de hoje. Esse contrato nosso é antigo, hein? Esse contrato nosso não é de agora, não. Foi feito o convite agora pro SEAC Pod, mas já participei lá do
do DMBB, que é o DMBB Traz, né? É o DMBB Traz Pra Você. Traz pra você. Você foi o primeiro convidado. Eu fui o primeiro convidado? Olha que honra. Mas, na verdade, na época, a gente nem tinha esse nome, né? O nome que eu digo, o nome do DMBB Traz Pra Você. Nós fomos lá bater um papo, filmando uma câmerazinha mais velha lá. Porque tava antes da pandemia, quase ali no começo da pandemia. Mas o gostoso é isso, o gostoso é estar junto e a gente entender. Eu queria achar aqui a data pra falar pra quem tá nos ouvindo, mas tem já faz que ter energia, né, Tiagão? Se não tiver energia, se você não empregar energia, é porque as pessoas, elas falam que querem o sucesso, mas elas só meio querem. As pessoas não querem tanto o sucesso, tanto quanto elas querem dormir. Nossa, As pessoas não querem tanto o sucesso, tanto quanto elas querem ir numa festa. As pessoas não querem tanto o sucesso, tanto quanto elas querem simplesmente aproveitar a vida. Elas não querem tanto. Elas não querem tanto. Ódio. Eu não posso falar, mas vou falar. Elas não querem tanto sucesso quanto elas querem ficar lá no Instagram olhando a vida alheia. E acompanhando ali horas e horas. Fabinho, tem gente que perde horas e horas do dia ali. Eu falo aquilo ali. Bom, pra quem me conhece sabe, eu não pego celular. Final de semana eu não pego celular, não ponho a mão no celular. Eu fico com a minha família, eu faço o máximo que eu posso pra ficar com meus filhos, pra encher o horário. Então eu chego em casa também, eu deixo meu celular ali parado, né? De vez em quando as crianças querem pegar o celular, eu e a esposa a gente não deixa. Mas tem muita gente perdendo tempo, hein, cara? E querendo sucesso, hein? E querendo a mudança, mas não quer mudar. Não quer. Não consegue sair. Eu falo isso muito, viu? Tem uma... Falo eu isso sou, muito eu sou um crítico em todos os aspectos. Eu sou um crítico ferrenho dessa questão de excesso de rede social. Tem, inclusive, lá no canal do YouTube do DMBB, tem uma reunião de equipe lá, que nós fizemos uma apresentação para o grupo, Thiago, exatamente sobre os malefícios do excesso das redes sociais. Eu acho que eu tenho que trazer esse treinamento para minha equipe aqui. Não trouxe ainda, mas é interessante. É um tema interessante. Isso é assustador. É assustador. Te dá uma dica. Passa a conversar com as pessoas que estão ao seu redor. Fala para elas abrirem o próprio Instagram tem uma... um medidor? Um medidor lá do tempo que você fica. O celular traz para mim. De vez em Se quando. você imaginar que no Instagram a pessoa ficou 1 hora, em média, por dia, o que é extremamente muito, ela ficou no WhatsApp pelo menos 1h30, né? Sim. Você imagina. Soma isso, no final do mês dá quanto? Se nós falarmos aí de 2h30 e o dia tem 24 horas... Eu faço até uma outra conta aí. Você vai considerar o tanto que ela tá dormindo. Aí o tempo que ela ficou acordada vai dar 30%, 40%. É pouco demais. O tempo produtivo tá muito pequeno. Não tem jeito de alcançar sucesso. Não alcança sucesso. Eu falo isso muito, já falei em reunião aqui. Sai cedo de casa, meu amigo. Começa a trabalhar 3 horas a mais do que todo mundo durante 6 dias na semana. São 18 horas por semana, Fabinho. Num mês, eu estou falando de 72 horas. 72 horas dividido por 8 horas diária, dividido por 8, 72 dividido por 8, 9 dias por mês a mais do que qualquer outra pessoa que está perdendo um certo tempo. Vezes 12, nós estamos falando de 108 dias trabalhados a mais dentro de um ano. Faz diferença ou não faz? Porque faz muita diferença. 108 dias a mais que uma pessoa que trabalhou no horário dela normal, você acha que não tem como não fazer diferença? É consequência. Isso é um pouco assustador. Se a pessoa parar para calcular o tempo produtivo dela, porque ela tem que considerar o seguinte, o quanto tempo ela dorme, o quanto tempo ela mexe na rede social, quanto tempo ela leva para comer, o quanto tempo ela leva para conversar, ficar com a família, quanto tempo ela leva no trajeto, porque tem pessoas que demoram para chegar. Avalia, só fazer a conta. Faz a matemática. A hora que você avaliar, você vai me contar. Ei, Lineker. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso tempo chegando ao final. Vou até colocar meu chapéu do MDB aqui, que eu já tinha testado antes. Ficou excelente, viu, Fabinho? Muito obrigado. Tem uma música, esse chapéu lembrou de uma música, que eu sou de fases, né? Eu gosto muito, eu leio muito.
adoro leitura. Inclusive, se quiser indicação de um livro, é a Autobiografia de Benjamin Franklin. Eu tô adorando esse livro. E tem uma música, você pôs esse chapéu aí, eu tava falando que são fases, né? A pessoa perguntar qual que é a frase que a gente mais gosta, qual que é o livro, depende da época, né, da sua vida, do período que você está vivendo. E tem uma música que recentemente ela tem um sentido muito grande para mim, que é do Almir Sater, né? E aí você pôs o chapéu e eu lembrei que ela fala assim: a vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Eu sei que você quer. Pequenos rios, canoas, para grandes rios, navio. Faz muito sentido isso para mim, cara, porque tem hora, Tiagão, que para grandes situações nós precisamos de grandes pessoas. Nós não podemos enfrentar grandes situações com pessoas pequenas. Com certeza. E isso vem fazendo muito sentido para mim. Eu queria terminar com essa colocação, que é simples. Mas é uma música caipira, só que a hora que você para pensar no dia a dia, traz um sentido lindo para a vida da gente. Obrigado por nos receber aqui. É um papo que fluiu de forma muito tranquila, de forma muito natural. Delícia, foi uma delícia. Batemos papo. Um papo gostoso. Né? E isso traz uma energia, uma tranquilidade muito grande. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que vocês vêm realizando, que o SEAC pode, pro Lineker também, toda a equipe do Dialetou, para todos os colaboradores que compõem o time de vocês, meu muito obrigado em nome do DMBB e todo o time, viu? Vocês são muito especiais. Deus abençoe a vida de vocês. Nós que agradecemos sua presença, agradecemos de coração. Eu acho que enriqueceu demais. Foi uma aula. Eu tive uma aula aqui isso? Hoje. Com certeza, uma aula. Mais uma aula para quem nos assistir. Quem tiver o privilégio de assistir o nosso SEAC Pod número 3, episódio 3, vai ficar impressionado com essa pessoa maravilhosa. Feito no improviso, né, Thiago? No improviso, que é uma delícia, que é verdade. Nós falamos da contabilidade, falamos do direito, falamos das pessoas. Podemos reservar momentos para dos comportamentos dos empreendedores. Fizemos as nossas declarações pessoais aqui. Uma delícia de momento. Agradecemos de coração a presença de vocês, o DMBB, pela parceria, o tempo que a gente está junto, que a gente fique junto por muitos e muitos anos. Enriqueceu demais aqui. E agradecer o Dialetou, o Lineker, essas pessoas que fizeram acontecer. E posso, assim, para finalizar, nós estamos chegando no nosso 3º episódio aqui. O que tem trazido de coisa boa para nós, o que traz de coisa legal, o que traz de movimentação. A ideia do estúdio dentro da empresa, trazer a parceria com o Dialetou, o que está trazendo de pessoas boas para a nossa vida, né, Lineker? Ao nosso redor, é gratificante demais. Eu fico muito feliz de ter acertado a decisão de ter feito um estúdio aqui e tá trazendo tantas pessoas boas igual vocês. Muito Fechou? bem colocado. Muito obrigado. Encerrando aqui mais um, agradecer toda a equipe SEAC e todo mundo aí que nos auxiliou no SEAC Pod. Perfeito? Valeu, Thiagão.